É cada vez mais comum que a paixão envolva trios, quartetos e, nesses tempos de poliamor, poliédricos e nitetos. Mesmo assim, é quase sempre entre dois amores mutuamente excludentes que o desejante sofre e se despedaça de ciúme, remorso e saudade. A descoberta do novo amor que abala as estruturas do amor antigo é um enredo bem mais arcano do que as tragédias gregas. Os sonhos têm essa incrível capacidade de captar os sinais da paixão ainda bem no início, detectando as mais profundas revoluções interiores, cujas repercussões emocionais muitas vezes ficam incubadas por dias, semanas ou meses, até explodirem em conquistas, separações e reatamentos sísmicos. Quem nunca escreveu uma carta de amor ridícula que pule essa sessão? O fato é que os sonhos são finos sensores das mudanças de curso dos afetos, mesmo quando estes não são visíveis a olho nu, até mesmo quando o próprio sonhador não está consciente do que sente. Um homem casado e sem filhos apaixonou-se secretamente por uma mulher mais nova, também casada e sem filhos. Quando ele teve o sonho descrito a seguir, não havia visto a jovem mais do que algumas vezes, sempre com várias outras pessoas por perto, em situações profissionais. Nada levava a crer que os dois pudessem um dia se transformar num casal. Tratava-se evidentemente e apenas de uma fantasia, uma amizade erótica sem maiores consequências, além da candura e do onamismo. Ainda nas primeiras semanas após conhecê-la, entretanto, ele sonhou que uma turba de linchadores se aproximava com paus e pedras de sua moradia, caminhando ameaçadoramente por uma rua de terra batida, escura e assustadora, querendo arrancar sua pele. O líder da turba era o então marido da moça. Um ano depois ela se separou e foi viver com o sonhador um tórrido e instável romance, até que se estabilizaram e tiveram filhos. Sonhos relacionados a rompimentos amorosos são uma categoria à parte, pois existe um curso característico de repertórios oníricos no transcorrer da separação, que incluem tanto pesadelos de perda e morte, quanto sonhos de pura satisfação do desejo, seja pela restauração do relacionamento rompido, seja pela substituição do cônjuge por outra pessoa. A psicóloga norte-americana Rosalind Cartwright, do Centro Médico da Universidade Rush, estudou pessoas recém-separadas submetidas a múltiplas sessões de polissonografia e despertadas do sono REM para a coleta de relatos dos sonhos. Os dados mostraram que o grau de preocupação com o ex-cônjuge é proporcional ao percentual de sonhos em que ele aparece. Participantes em remissão de sintomas depressivos relataram maior quantidade de sonhos bem elaborados, ricos em associações e afetos congruentes, do que pacientes que permaneceram deprimidos e relataram sonhos empobrecidos. Além disso, pacientes que sonharam mais frequentemente com o ex-cônjuge também o fizeram de modo mais distante ou incidental, mostrando melhor prognóstico do que os que pouco sonharam com o ex-cônjuge, mas que, quando o faziam, eram dominados por emoções negativas. Os exemplos a seguir são bastante ilustrativos das metáforas e imagens utilizadas pelo processo onírico para explicitar e contornar a dificuldade de adaptação. Após paixão fulminante, com aventuras e viagens internacionais para encontros românticos, um casal marcou data para começar a viver juntos no exterior. Semanas antes do encontro marcado, o rapaz começou a ter sonhos assustadores, com serpentes peçonhentas saindo de dentro da geladeira. Pouco depois,
num fim de tarde melancólico, recebeu por telefone um rompimento incondicional atribuído aos ataques virulentos feitos ao caráter do rapaz por familiares e amigos da moça. Horas após ser sumariamente descartado, o rapaz sonhou que se encontrava à deriva, no mar à noite, numa baía enorme, em que as luzes nas margens eram vistas ao longe. Nadou e nadou no mar escuro de óleo vertido pelos imensos navios que passavam silenciosos, e o medo de tubarões quase o paralisou. Afinal, chegou a um cais arruinado, saiu andando de sunga pelas ruas, sob a luz amarela dos postes, molhado e sujo, em tudo, um desastre ambulante, para se apresentar à amada. No final do sonho, já semi-desperto, torceu o desfecho para fazer a jovem aceitá-lo de volta. A forçada de barra do desejo moldou o desenlace onírico, mas o gosto ao despertar foi amargo. Em retrospectiva, as cobras sonhadas pelo rapaz pareceram alertar para a destruição de sua reputação, enquanto o sonho do mar e do cais ilustrou com riqueza de detalhes a sensação de abandono, medo, inadequação e ruína que marcou o final abrupto da relação. Uma série de sonhos particularmente reveladora da adaptação à perda afetiva foi coletada durante a separação conturbada de um casal que se afastou e se reaproximou inúmeras vezes, com muitos conflitos ao longo de vários anos, pois, apesar de se amarem, estavam apaixonados por outras pessoas. Logo após o início do caso extraconjugal, o marido sonhou que se juntava à nova namorada para um ato terrorista, explodir o carro do antigo casal com uma bomba. Depois, sonhou que a ex-esposa parecia muito bonita, mas gradualmente se transformava na namorada. Também sonhou que perdia a companhia de muitas outras pessoas importantes em sua vida e ia em direção a um quarto onde estava a ex-esposa com seu novo namorado. Tentava abrir a porta, mas se continha, pois o que ocorria lá dentro já não era da sua conta. Em outro sonho, se viu abraçado à ex-esposa, ambos com suas mochilas de viagem, chorando convulsivamente em despedida. Noutro, ainda a namorada aparecia, mas ao final ela saía de mãos dadas com a ex-esposa, pensando em como consertar a situação com ela. Uma vez, sonhou com uma reunião social cheia de gente, onde o ex-casal se encontrava no início, mas depois ele perdia a ex-mulher de vista, a procurava e não a encontrava. Tentava ligar para ela, mas se dava conta de que o celular que ele carregava era o dela, portanto seria impossível fazer contato. Um ano depois da separação, o homem descobriu que sua nova esposa estava grávida. Logo em seguida, sonhou com a ex-esposa e duas outras pessoas não identificadas. Em certo momento, decidiram todos injetar veneno sob a pele. Ele injetou na ex-esposa, mas não em si mesmo, e ela morreu calmamente à beira de uma piscina. Pouco tempo depois, na vida real, circunstâncias profissionais provocaram um reencontro involuntário e cheio de animosidade entre os ex-cônjuges. Ele então sonhou que havia morrido, mas depois reaparecia vivo, o que deixava a ex-esposa furiosa. Esse excesso de variações sobre o mesmo tema explicita a dificuldade que o marido teve de acomodar as representações da nova esposa e do marido da ex-esposa em seu panorama simbólico, dividido entre a lealdade do passado e a decisão de viver um novo futuro, vacilando dolorosamente entre dois destinos opostos. O homem sofreu de muitos modos distintos a sua separação.
As idas e vindas do processo refletem o fato de que a morte simbólica, ao contrário da morte real, não é irreversível.